Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a essa nossa sexta live da semana Sentir. E na live de hoje a gente vai falar sobre emoção. E é um prato fundo, né? A gente falar de emoção. Vem chegando então, pessoal, tô esperando vocês entrarem pra gente começar esse bate-papo. Olá, vamos chegando. E aí a gente vai falar hoje sobre emoção, que está dentro desses lugares do processo de sentir. Aliás, me fala aí, emoção é diferente de sentir? O que vocês acham? Vem chegando, quando começar a chegar o pessoal, a gente começa esse bate-papo. Se quiserem também chamar outras pessoas para essa conversa, convidar lá já, mandando um aviãozinho pro pessoal, já vai ajudar bastante. E vamos convidando os outros. Aqui em Ubatuba tá maior chuvão. Começou agora, um torozão, aquela chuva de verão, né? Então vamos ver se isso vai atrapalhar na internet ou não. Espero que não. E aí qualquer coisa vocês vão me avisando aí, se estiver atrapalhando ou não. Olá! Olá, Maíra, Ingrid, Eric, muito bom, Cláudio. Obrigada pela presença de vocês. A gente está nessa semana Sentir, que é uma semana dedicada para a gente pensar sobre como a gente sente, né? Quais são os processos de sentir, que é realmente muito complexo, né? Então, no primeiro lugar, oi Ingrid, oi Spri, na primeira live, onde que você tá, Ingrid? Que tá chovendo aí também. Raul, olá, gente, vem chegando. Na nossa primeira live, a gente falou sobre a mente, né? E a mente é aquele lugar tão complexo e tão pequeno, se você for pensar como uma estrutura anatômica, e que muitas vezes domina o nosso estado, domina o nosso sentir. Então, na primeira live, a gente falou da mente, pra gente entender como esses processos da mente, às vezes, impedem a gente de realmente sentir o nosso corpo como um todo. Ei, Henrique, muito bom que você chegou, aê! Vamos chamando o pessoal aí. Aí a segunda live, eu tive uma conversa com a fotógrafa, com a Rosane Moura, do Amor Próprio os Retratos, e a gente falou sobre amor próprio, sobre esses processos de se amar. Porque não tem como você olhar para você e aprender a cultivar o seu sentir sem olhar com um olhar amoroso, né? Porque se a gente vai pensar no que a gente está sentindo e se olhar com julgamento, a gente não vai estar aprofundando na gente, né? A gente está aprofundando a partir de julgamentos externos. E o grande lance e a grande proposta é a gente conseguir tirar esse lugar do de fora, pra gente habitar o nosso corpo de dentro para fora, né? Olá, boa noite, gente. Que legal. Vamos chegando aí. Então a segunda live foi sobre amor próprio. A terceira live... Qual que foi a terceira live? Foi com a Leti Mopa e a gente falou sobre vulnerabilidade. A Leti Mopa aqui participou do Largados e Pelados comigo. E a gente conversou muito, foi muito um bate-papo bem profundo da gente sentir a liberdade e a potência que é assumir a nossa vulnerabilidade, que está muito ligado com a live de hoje sobre emoção. Depois a gente tive uma conversa com a Flora, que foi sobre o corpo, e aí já foi no sentido mais corpóreo, né? Como que o nosso corpo, esse lugar que a gente habita, e a gente chegou numa conclusão de que a gente precisa realmente voltar, encorpar-nos, voltar para esse corpo, para se realizar no mundo, que a gente está muito distanciado do nosso corpo, né? E que, na verdade, a gente fica aqui, tudo na mente. E aí, na live de ontem, eu trouxe uma informação pra gente relembrar, pra gente recapitular, que o sentir veio antes da inteligência, veio antes do racional. Antes, né, quando você está... Lá, vamos pensar, né? A gente fala homens e mulheres da caverna, mas enfim, quando a gente estava no processo de desenvolver o cérebro, desenvolver a mente, a gente já existia nesse corpo. A gente não tinha nem linguagem, mas a gente já sentia, né? Então, o sentir está dentro de um processo necessário da evolução, né, humana. E depois, esse sentir, esse ser humano, esse se relacionar com o mundo, que fez a mente ser construída, né? Essa mente que a gente tem agora. E é essa mente que
quer nos dominar, né? Se a gente não olha direito para essa mente, é exatamente essa mente que quer nos dominar. Boa noite, Tassi! E aí eu vou conversar com vocês, começando com uma grande pergunta para vocês refletirem, mas se vocês já quiserem escrevendo aí, ou depois mais para frente durante a live, sentir e emoção. Emoção e sentir é a mesma coisa? Está separado? O que vocês acham? O que vocês pensam sobre isso, né? Emoção, ela está relacionada a um sentimento muito primitivo, primário do ser humano, né? Até nos meus stories eu estava fazendo de uma análise de Darwin, o que o Darwin falava sobre emoção, né? E aí pensando Darwin, século XIX, inglês, evolucionista, a análise dele sobre emoção, ele comparava, né? Ele pegou fotos de bebês chorando e fotos de chimpanzés expressando emoção. E aí ele foi mostrar como um bebê chorando e como um chimpanzé que estava se sentindo frustrado por alguma observação dele, tinham características muito parecidas, tinham expressões muito parecidas. E aí, o que ele quis dizer com isso, fazendo essa análise? Que emoções são primitivas. Que emoções são características de bebês, animais, mulheres, aí palavras dele, hein? Mulheres, principalmente as loucas, e homens senis, velhos, né? Homens já são mais evoluídos e não expressam emoção. E aí, gente, vamos lá, que a gente coloca o Darwin na nossa sociedade num lugar de muito destaque. Tudo que a gente vai estudar de ciência, na escola e que seja, a gente se baseia muito nos ensinamentos de Darwin, que modulou muito o pensamento do Ocidente. Então, se a gente pensa sobre isso, o que a gente coloca, onde a gente colocou, onde o Ocidente, né? Eu vou falar do Ocidente que a gente tá aqui, tá? Eu nem posso falar do Oriente, como eles se relacionam com as emoções. Mal consigo falar de como nós no Ocidente nos relacionamos com as emoções. Mas o que a gente coloca, como que a gente veio trazendo emoção? A emoção como um instinto primitivo e necessariamente... Ai, gente, tá mó chuvão aqui, vai me avisando se ficar caindo muito, tá? Espero que dê certo aqui, né? Principalmente pra live ficar gravada também depois. Então, a emoção está associada como algo primitivo e, naquela época, o primitivo era algo que deveria ser emancipado, né? Se a gente pensa que a gente pensou nossa sociedade como no sentido evolutivo, ou seja... A gente está aqui e a gente sempre está crescendo no movimento ascendente, né? Então a gente tem que superar as emoções, porque a nossa emoção atrapalha a razão, né? Então ser emocional atrapalha os pensamentos racionais. E muitos filósofos usavam esse conceito. Boa noite, Clebson. Kant sempre vai falar, né, da razão como mais importante, pressupondo a emoção. Só que, gente, emoção existe, não tem nem o que dizer, né? Vamos lá, vamos trazer experiência largados e pelados aqui para essa história, para falar de emoção. Imagina, vamos fazer uma imagem, imagina você tá andando, vou fazer uma trilha e vou andar num lugar que é super calminho, super tranquilo, e você tá andando nessa trilha, e aí você tá ouvindo os passarinhos e sentindo os aromas, nossa, como é bom estar na natureza, e de repente um animal pula na sua frente, e nem precisa ser uma onça, né? Qualquer animal maiorzinho que pula na nossa frente quando a gente está na natureza, a gente já entra num estado de alerta instantâneo, não é? As nossas pupilas se dilatam, o nosso batimento cardíaco aumenta, a nossa respiração fica encurtada, a gente tem todo o nosso movimento peristáltico do estômago, não sei o que, eles param para que tudo fique concentrado nessa ação que você vai precisar tomar diante de estar na presença de um animal, né? Nessa ação que vai ser correr, gritar ou o que for, né? E acontece um monte de coisas hormonais, um monte de coisas em milésimos de segundo. Essa é a emoção, né? E aí a gente tenta negar a emoção, tipo uma anaconda. Não precisa nem ser uma anaconda. Se você tá na floresta, qualquer animal que aparece, você já entra nesse estado de alerta, porque pra gente já não é mais natural, não é um estado natural estar na floresta, estar na natureza. Por mais que você diga que você goste,
a gente entra nesse estado de alerta. O nosso corpo, ele fica preparado para alguma reação assim, instantânea. E aí a emoção, ela não pode passar por um lugar racional, porque imagina, você está andando na floresta e vai que é uma onça, e a onça parou na sua frente, o seu instinto, ele vai fazer você ter uma reação imediata antes do racional, porque não dá tempo de parar e analisar. Se você for racionalizar e falar, nossa, mas será que essa onça é grande mesmo? Nossa, mas será que eu consigo, que ela tá com a unha afiada? Ah, mas será que ela é velha? Você não fica. Qual será a velocidade dessa onça até me atingir aqui e tal? Não dá tempo. A emoção, ela é muito importante porque ela vai fazer você tomar uma ação, né? O seu corpo todo já está preparado para realizar essa ação. E é o que fez a gente chegar aqui, porque a gente chegou aqui nessa humanidade hoje, nós estamos aqui sentados assistindo a live falando, porque os nossos antepassados eram emocionais. Eles eram emocionais e estressados, ou seja, eles conseguiam ter reações rápidas. E hoje em dia, a gente julga que essas reações rápidas, espontâneas, instantâneas, elas precisam ser moduladas pela razão. Mas é um controle que não existe. A gente não modula a emoção pela razão. E aí a gente chega na pergunta, emoção é diferente de sentimento? O sentimento é a interpretação da emoção. A emoção é a primeira ação, é a primeira sensação. A emoção, às vezes a gente sente e nem percebe. Às vezes ela aconteceu no nosso corpo e a gente não percebeu. Às vezes nossa pupila dilatou, nossa mão suou e a gente não percebeu. Ela ficou no nosso corpo, ela acontece no nosso corpo cotidianamente e a gente não percebe. A gente vai perceber quando a gente vai entender o que essa emoção aconteceu e transformar em sentimento, né? Aí, por exemplo, tem um exemplo simples assim, né? Você vê um bebezinho. Você tem uma reação, né? Geralmente, tem gente que tem uma reação que, credo, odeio bebê. Tem gente que tem, que fofo, né? Tipo, você anda na rua com um bebê, você só vê as pessoas falando, que fofo, que fofo. Elas têm esse sentimento e nem percebeu que teve esse sentimento, né? Automaticamente a pupila dá uma dilatadinha, a cabeça dá uma dobradinha, esse sentimento aconteceu e a pessoa nem realizou. E aí ela passou, e se ela gosta de bebê, e se bebê traz uma sensação boa pra ela, ela ficou com uma sensação boa ao longo do dia por conta do bebê e nem percebeu. Ou ao contrário, assim, vou fazer uma outra experiência com vocês agora. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Lembra do último beijo que você deu? Pode ter sido há segundos atrás, quem é casado, ou pode ter sido muito tempo atrás, depende. Qual pensa, né, no último beijo que você deu? O local, quem foi, como foi, enfim. Qual é a sensação que te traz esse último beijo? Você vai olhar, você vai trazer essa sensação desse último beijo e ele vai trazer memórias. E para você conseguir nomear o que você sentiu, boa noite, Silvio, você já vai trazer pro mental, né? Então, se o último beijo que você deu foi de uma pessoa que você se separou, que você não viu mais essa pessoa, você vai ter uma reação agora que não vai ser boa, né? Você vai ter umas emoções, vão te trazer outras coisas do passado, né? Emoção ligada à memória, a outros sentimentos. Se o último beijo que você deu foi algo corriqueiro, tipo um selinho naquela pessoa, você nem vai perceber qual foi as alterações que te deram. E agora você pode perceber, nossa, acho que não percebi, não senti nada. Se o último beijo que você deu foi muito apaixonado, aquela coisa vai te trazer uma sensação diferente. Cada ato que a gente realiza traz sensações no nosso corpo. E quando a gente olha para essas sensações, nomeia essas sensações, a gente chama de sentimento. Olá, Blue Pug Viajante. Vocês estão acompanhando aí, gente? Me fala se vocês perceberam essa diferença de emoção e sentimento. Por que é importante a gente conseguir identificar a diferença entre emoção... Voltou. Ai, a chuva aqui. Porque a importância de conhecer essas sensações, as coisas que mobilizam você,
como o externo te influencia, como você influencia o externo ou é influenciado, enfim, todas essas relações é uma forma da gente conseguir, e eu não gosto da palavra controlar, mas às vezes é isso, né? Mas não é controlar a mente, mas se relacionar melhor com esses processos. Oi, Thiago, boa noite. Se relacionar melhor com esses processos. Então, quando a gente entende que emoção é uma coisa que acontece, ela é imediata, ela não passa pelo campo racional, às vezes ela tá no nosso corpo e a gente nem racionaliza, nem sabe que a gente tá sentindo aquilo, e o sentimento já é isso mais formulado, a gente não se penaliza tanto quando a gente tem, por exemplo, algum descontrole, né? Que às vezes é considerado como descontrole. Mas, na verdade, são formas que a sua emoção está te dizendo sobre coisas no mundo, né? E a gente, né? Eu tava falando do Darwin, tava falando do evolucionismo, que é isso, emoção é uma coisa primitiva de mulheres loucas, crianças e homens senis. A nossa sociedade acostumou se achar que emoção é algo ruim e que deve ser abafada. E aí eu tô trazendo para vocês que é impossível abafar a emoção, porque o tempo inteiro, tudo que a gente tá fazendo, a gente tá se relacionando emocionalmente, né? Então, se a gente chega de ficar falando assim, vou negar isso, vou apagar, vou abafar, olha que pedaço gigantesco da nossa vida, da nossa existência, a gente está perdendo quando a gente simplesmente nega as nossas emoções. A gente está perdendo um lugar de se conhecer profundo, né? E é muito legal quando você começa a colocar essa atenção nesses detalhes do seu ser. E aí é o exercício que eu passei na live passada, que eu vou voltar aqui para vocês e falar. É esse lugar de você, depois de realizar alguma atitude, que seja depois que eu lavei louça, ou depois que eu tive uma discussão com alguém, ou depois, enfim, você conseguir parar 5 segundos para perceber como você está, né? Aí você vai perceber uma emoção, o que essa emoção causou em você, né? O que é essa coisa que aconteceu, o que essa emoção girou, que virou um sentimento. Às vezes a gente não percebe, às vezes a gente tá o dia inteiro acabrunhado, nervoso, bravo, aí a pessoa fala, nossa, mas o que você tem hoje que você tá estranha? Aí que você vai parar pra pensar que foi alguma coisa que aconteceu durante o seu dia que gerou, que não foi interpretado, que gerou um dia inteiro de você respondendo mal, alguma coisa assim. Às vezes é uma coisa muito simples. Então, se a gente consegue parar, daquele microsegundo ali, de parar e começar a cultivar esse olhar com consciência, vai te ajudar a ter realmente esse controle. E também ter essa percepção de que não é sempre que você precisa ter controle, né? Às vezes é sem controle mesmo. E a questão não é o não controlar ou não se controlar, é o que fazer com isso depois. Essa é a grande diferença da emoção ser algo paralisante ou a emoção ser algo transformador, né? Porque a gente tem emoções paralisantes. Eu tenho medo. Tá, identifiquei que eu tenho medo. E aí você fica paralisado. Eu estou num relacionamento horroroso, que eu recebo migalhas de amor, mas eu não consigo sair desse relacionamento. Eu identifiquei que me causa emoções ruins? Identifiquei que me causa emoções ruins. Identifiquei que não faz bem pra mim? Identifiquei que não faz bem pra mim. Mas eu não consigo sair. Eu não consigo mudar. Esses são as emoções, os sentimentos que são paralisantes, né? E o lance é você transformar esses sentimentos paralisantes em sentimentos transformadores. Porque é só a partir do seu sentir, identificar o seu sentir, que você vai conseguir realizar transformações na sua vida. Não é verdade? Você não tá de boa, que tô de boa, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Vou transformar tudo. Vou cortar meu cabelo. Que é um grande lugar de nossa, tô precisando de transformação na vida, né? Muitas vezes a pessoa vai fazer uma mudança no visual para ver se traz uma coisa pro externo. A gente precisa estar passando por alguma coisa para que a gente tenha forças o suficientes para movimentar essa transformação. Só que a gente tem que ter essa capacidade de que o que a gente está sentindo não seja um sentimento paralisante. E aí a gente vai na live da vítima, que é aquela conversa de que se a gente culpa sempre o externo, se a gente espera
sempre de alguém, se a gente elenca 1 milhão de coisas que acontecem na nossa vida que está para além do nosso alcance e a gente não consegue achar nada que seja que você possa trazer essa diferença, essa mudança, você tá na vítima, né? E aí, quando a gente tá na vítima, a gente tá nos nossos sentimentos paralisantes, os sentimentos que não propõem transformações. E, cara, gente, vamos lá, né? A vida é esse movimento, né? A vida é estar em movimento. A gente não veio nesse mundo para ficar fazendo pezinho no planeta, né? A gente veio nesse mundo para realizar coisas em nós e realizar coisas externas, né? Então, honre, né? Honre toda essa vida, essa existência que vem em você, todo esse complexo de carbono que compôs esse ser que você é, que te trouxe até aqui, tudo que te formou, desde a gestação da sua mãe e todos os processos que aconteceram para que fizesse que você chegasse vivo até o dia que você está, porque viver é uma grande vitória, desde a concepção, da gestação e tudo que a gente passa, desde os nossos antepassados para chegar aqui, para você ficar preso em sentimentos paralisantes. Gente, não é um lugar de falar... É sempre assim, ó, sempre dou esse parênteses em todas as lives. Não é esse lugar da autoajuda barata de falar assim, levanta e vai, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Existem processos. Existem vários processos que podem te ajudar a realmente conseguir fazer essa transformação que você almeja. A nossa mente, ela é muito adaptável e ela se adapta a coisas ruins também. A gente se adapta, se acomoda num lugar ali, né? É fácil, né? A gente precisa de mais energia para sair do lugar que a gente tá, que é ruim, do que de ficar. Ficar é fácil. Então, a gente precisa realmente, às vezes, buscar ajuda, buscar outras alternativas para que você consiga sair dessa situação. E aí, eu tô falando isso porque, né, eu faço o quê? A yoga ajuda, a yoga pode ser um processo, terapias são processos, né? Precisamos gerar frutos, né? O fogo criativo nos queima se não gera frutos. E é realmente, vai pra depressão, né, cara? Porque a gente tá aqui pra gerar, pra produzir, a nossa energia é de produção, a nossa energia é de criação, né? A gente concentra, a nossa sociedade, enfim, a gente concentra muito num lugar de criação, de criar filhos, né? A gente reduziu todo esse nosso potencial criador no lugar de criar filhos, gerar filhos. Quantas e quantas mulheres... De todos os trabalhos que eu faço com um grupo de mulheres, a pessoa tá lá, já tem um filho, já tem 2 filhos, tá super difícil a vida e não sei o quê. Aí vira e fala assim, não sei porquê, tô louca, eu quero ter mais um filho, eu quero ter um segundo filho, tá tudo errado, mas eu quero ter um segundo filho. E aí eu sempre falo e sempre cai uma fichinha assim, pode ser. O que você tá fazendo na sua vida que você tá criando? Onde que você tá exercendo o seu potencial criador? Seu potencial criador? Em nada. Eu tô muito perdida em só criar meu filho e cuidar da rotina de casa e trabalho e não estou criando nada externo. Então não é de um filho que a gente precisa. A gente precisa canalizar essa energia para criar outras coisas, né? E aí a vida é múltipla, né? E do lugar de criar é criar esse hábito de olhar para si, sem fugir. Criar esse hábito de olhar para si de forma amorosa. Porque a gente tá se olhando, mas a gente tá se olhando se julgando. O tempo inteiro se julgando, né? A gente se olha e fala, nossa, que imprestável que eu sou. Nossa, eu falei que não ia comer 3 pedaços de bolo, tô comendo o 3º pedaço de bolo. Nossa, falei que eu ia dormir cedo e tô dormindo tarde, né? E aí a gente só se julga. E aí o que faz quando a gente só se julga? A sociedade julga, tá tudo uma merda, mas a gente se coloca mais pra baixo ainda. Nós somos os nossos piores inimigos, né? A gente tá o tempo inteiro se apontando o dedo. É um exercício se olhar com mais amorosidade. É um exercício parar e trocar essa chavinha, né? De se olhar com mais amorosidade. A Pri falou aqui... Um turbilhão de emoções. Só eu consegui sacar que eu estava chegando no fundo do poço. E agora estou conseguindo deixar minhas emoções falar e conseguir reviver. Puerpério é muito tenso. Pri, tô te acompanhando e tô vendo que você tá brilhando mesmo.
realmente, né, assim, puerpério é quando é o período depois que a mulher tem um filho, que a gente fica muito dedicada àquele filho, que a gente tem que fazer aquele ser sobreviver. Por isso que eu tô falando, honra que você... Aí, a sua mãe, da melhor forma que ela podia, ela fez você chegar nesse estado que você está. Ela fez você sobreviver, ela deu conta dessa tarefa de fazer um serzinho, que era uma sementinha, crescer, virar um ser, sair de dentro dela e nutrir ainda esse ser, né? E, cara, a sociedade não fala, mas quando a mulher faz isso, ela fica tão imersa, é uma tarefa que a mulher leva tão profundamente que a gente morre muitas partes da gente e a gente fica, cara, perdida. É muito difícil, porque é complexo esse lugar de ter que gerar esse ser numa sociedade que não reconhece esse trabalho, quão importante é esse trabalho, e a gente fica se sentindo mal porque a gente não tá produzindo, porque a gente não tá ganhando dinheiro direito, porque a gente não tá trabalhando, porque a gente não tá linda, porque a gente não tá com o corpo perfeito, porque é uma carga tão ruim, são tantas coisas acontecendo que a gente vai pro fundo do poço mesmo. E às vezes a gente precisa de muita ajuda para sair de lá. Às vezes a gente saiu com muitas emoções que não foram assimiladas. Essas emoções que estão no nosso corpo ainda. Essas emoções que não viraram sentimentos, não é? A emoção se dá no nível inconsciente. Quando vira consciente é o sentimento. Então, as emoções aconteceram, passaram pelo nosso corpo, estão no nível inconsciente. E aí, a gente, às vezes, no inconsciente, a gente tem várias reações, né? Porque o inconsciente atua, né? O inconsciente não tá lá parado dormindinho, o inconsciente tá atuando. Então, a gente tem várias reações. O corpo fica ruim, fica cansado, é um corpo que não tá vibrante nesse potencial criador que o Thiago bem lembrou, né? As nossas reações, as pessoas, as nossas reações, as coisas nem sempre são muito boas, dependendo de como essa emoção não foi legal, né? Emoções boas, a gente consegue levar para o sentimento melhor. A gente se vê feliz, a gente fala, nossa, tô feliz. Né? Nossa, olha, tá tudo dando certo, eu tô feliz. Aí você reconhece. Quando você tá triste, a gente só quer abafar, né? Rolou aquela treta lá, tipo, aí você abafa a treta, finge que não aconteceu nada, segue a vida, mas aquelas emoções ficaram no nosso corpo. E isso de forma acumulativa vai ter uma hora que, assim, cara, às vezes só com ajuda terapêutica ou outros processos, né? E aí, como eu tava falando, a nossa mente, ela é atualmente adaptável e ela se acomoda nesse lugar. E às vezes a gente precisa realmente de um esforço maior para conseguir essa mudança e às vezes a gente precisa de ajuda. E aí que eu vou falar para vocês do curso que eu estou criando, que vai começar a semana que vem, que é esse lugar que eu chamei de detox mental. São 21 dias, é um desafio de 21 dias com exercícios diários para você ter essa percepção, tudo que eu tô falando nessas lives aqui, de como se perceber, de como se sentir, como identificar esses sentimentos e como trazer propostas para você mudar. Porque são 21 dias que eu vou estar junto de vocês. Porque 21 dias é um tempo que a gente se auto-boicota muito. A gente precisa de um esforço para sair do que a gente tá. E aí a gente se auto-boicota. Então, se a gente tá num grupo com pessoas, nessa partilha, de pessoas que estão trocando, com exercícios, com alguém guiando, né? E eu não preciso nem falar que sou eu, mas assim, tipo, alguém guiando, alguém te apoiando, alguém que tá ali, que reconhece e te ajuda nesse processo, você consegue passar esses 21 dias e montar um hábito para você e criar uma consistência para você. Porque sozinho é muito difícil mesmo. Não vou dizer que é impossível, é possível, você precisa de muita força de vontade, instrumentos tem aos montes e vamos lá. Né? Mas se você quiser estar junto comigo, vão ser esses 21 dias que a gente vai fazer meditação, prática de yoga, vários exercícios. Eu trabalho com isso há muito tempo, né? Eu faço um trabalho, eu sou antropóloga. E durante muito tempo eu trabalhei com comunidades e geração de protagonismo social. Ou seja, como que era esse trabalho? A gente ia na comunidade e identificava uma pessoa que tinha um grande potencial de ser liderança, né?
E aí a gente falava assim, poxa, você é uma pessoa que entende do bairro, entende da comunidade, vamos entender esse bairro aqui melhor? Quais são as melhorias que a gente precisa nesse bairro? O que acontece no seu bairro ou na sua comunidade, né? Comunidade de pescadores, caiçaras, enfim, né? Agricultores, né? Que eu costumava trabalhar. E existem vários instrumentos na antropologia que é para você identificar as potencialidades e as fraquezas dessas comunidades e como fazer com que a gente consiga, a partir dessa identificação, trazer mudanças e melhorias potenciais para essa comunidade. E aí, como eu sempre trabalhei com antropologia e sempre trabalhei com yoga e sempre fiz uma misturada toda, eu peguei esses instrumentos de análise social, de análise das comunidades e transformei em instrumentos de análise pessoal. Então é muito legal, são vários materiais que você pode fazer para você identificar seus sentimentos, identificar como você está, identificar onde você está focando, né? Seria numa comunidade, né? Como que a comunidade se enxerga, né? Como que a comunidade está focando a sua energia e aí trazer isso para você, pessoalmente. E aí é isso, né? Primeiro a gente faz uma análise da gente, a gente para se observar, né? Que é o que eu sempre falo, parar para se observar, dá esse microsegundo e para se observar. E aí a gente pode ir sofisticando esse parar para se observar, conhecer muito mais da gente, conhecer nossas potencialidades com muitos instrumentos e com yoga auxiliando para que você consiga trazer uma transformação que a gente precisa na vida. E esses 21 dias são momentos que você vai estar muito focado e falando, vou fazer esse curso, vou fazer esse desafio, vou ficar 21 dias. Vai dar um fortalecimento na sua mente incrível para que você consiga se sustentar depois. Certo? Obrigada, a gente está entrando um monte de gente aqui. E eu coloquei o horário dessa live de um horário muito ruim, não foi um horário bom. Mais tarde que as pessoas chegam, quando já tá no finalzinho da live que as pessoas costumam chegar, né? Mas acho que eu vou contar uma história, então, agora no finalzinho da live, pra gente, enfim, né? Para as pessoas que estão chegando. Oi, Lígia, oi, Marilena, tudo bom? Vamos lá, então. Eu queria falar, tipo assim, é meio delicado, né? Mas eu queria falar sobre as explosões, né? Sobre esse lugar, né? Por exemplo, quem assistiu Largados e Pelados, quem tá assistindo, quem acompanhou Largados e Pelados, tem muitas cenas minha ali em que demonstra eu realmente reagindo de uma forma mais contundente. E a gente, né, numa sociedade machista, né, que sempre colocou mulheres que se expressam, mulheres que sentem como louca, tá lá no texto de Darwin, século XIX, né, que mulheres que expressam sentimentos são loucas. É muito fácil a gente julgar e colocar essa expressão da pessoa como um surto, né? E aí, o que acontece? O que a gente sofre com isso? A gente acaba sendo questionada pela forma como você expressou um sentimento, que geralmente está ligado a uma indignação, e não entra na conta o que gerou a pessoa se expressar daquela forma. E a gente já tem milhares de exemplos em vários lugares assim, né? Qualquer pessoa que for lembrar de uma discussão que teve com uma pessoa que se relaciona, vai lembrar que o que entrou na conta foi como você se expressou, como você reagiu àquilo. O erro foi a sua reação. E sai da conta o que fez você se sentir daquela forma, né? Contextos. É muito importante, a gente se atropela. E aí, o que acontece? A pessoa que teve esse sentimento para de olhar para todo o resto e fica se condenando pelo que sentiu, fica se condenando pela forma como expressou esse sentir. Óbvio, não tô falando aqui que a gente tem que sair quebrando tudo, que a gente tem que sair explodindo, que a gente tem que sair... Óbvio, a gente precisa realmente conseguir olhar para as nossas emoções, conseguir antecipar esse lugar dessa expressão, sim, e realmente
ter uma forma mais equilibrada para se expressar isso. Mas é o processo que é importante. O processo de você perceber a sua emoção, perceber a sua expressão, perceber o que fez você chegar naquele lugar. Tá tudo dentro do autoconhecimento, né? Tá tudo dentro do se olhar. Se você se olha se julgando, se condenando e se sentindo mal por isso, ou não só você, mas a pessoa que recebeu a explosão, enfim, o que for, te julgando, te condenando, a situação não é resolvida e esse padrão em você não é resolvido também. Entende por que a gente precisou fazer a live do auto-amor, que está relacionada à emoção? A gente precisa ter a capacidade de nos olhar com um olhar empático. A gente fala tanto de ter empatia para o outro e olhar para fora e falar com empatia, mas a gente não consegue ter empatia com nós mesmos. Então a empatia lá de fora, ela é meio falsa, né? Porque assim, pô, como que eu vou ser empático com o outro se eu não sei ser empático comigo? E ninguém sabe ser empático aqui. Por mais que você se ame e tal, vai ser sempre aquele momento que você vai se negar. Vai questionar o que você fez. Olhar, perceber, entender os gatilhos, as situações e transformar é uma coisa. Olhar e falar, nossa, eu fui péssima e ficar nesse sentimento, ele não tem sentimento transformador. Por isso que as emoções, elas podem ter esse potencial transformador incrível, porque a emoção é que vai fazer você ter uma reação. Então, se você está numa situação de opressão, uma sociedade está numa situação de opressão, alguma coisa está acontecendo nesse sentido, e as pessoas se mobilizam a partir de uma opressão, por mais que não seja da maneira pacífica ou que seja, e elas se mobilizam e tentam transformar essa situação, aquele sentimento, aquela emoção, foi um potencial transformador, né? Agora, se a gente tá sofrendo uma opressão, que seja, eu tô usando opressão, mas, né, isso pode ser tão maior, e a gente se prende no nosso sentimento, em julgar o nosso sentimento, e a gente fica no sentimento paralisador. Acho que era isso que eu queria trazer para vocês aqui, e falar que eu vou abrir, então, essa jornada de 21 dias, que eu chamei de detox mental, que é esse lugar com exercícios pra gente conseguir realmente limpando esse cabeção de tudo isso que a gente coloca, de tanta influência externa, pra gente entrar pro nosso corpo, reencorpar-se, como a Flora falou, tô adorando isso, entrar nesse corpo, reconhecer que esse corpo, que é o que vai fazer a gente se realizar aqui, então vamos amar esse corpo, porque esse corpo, ele vai estar com você nessa existência até o último tempo seu. E vamos amar as nossas emoções, vamos olhar para as nossas emoções com um olhar amoroso. Não é amar e falar, eu justifico, eu sou assim mesmo, eu sou assim, quem quiser gostar de mim é só assim. Não é dessa forma, mas é olhar com um olhar amoroso, né? E o olhar amoroso, eu gosto de falar da mãe, né? Da mãe, da grande mãe, que olha todos os seus filhos com uma imensa compaixão, né? São meus filhos, né? Olha com compaixão. A grande mãe, ela não olha os defeitos e ataca o defeito criticando, ela tem compaixão. Então a gente tem que ter essa capacidade de nos olhar com compaixão, porque se não for a gente que vai fazer isso, ninguém vai fazer. Ninguém. Quem tá na vítima, né? Quem tá naquele lugar de, coitadinha de mim, tudo dá errado por causa do externo, é só você. É só você que vai sair da vítima, é só você que vai ter que ter capacidade de se olhar, e olhar com compaixão não é olhar com passividade, é diferente, tá? A gente tem que ter uma atenção muito grande do se olhar com compaixão num lugar de justificar tudo e te deixar sem nenhuma transformação. Olhar com compaixão é olhar para os seus processos, reconhecer sem julgar, mas perceber que você precisa de transformação. Isso é muito importante, porque a gente está aqui para se transformar, ser transformado e transformar os outros, né? Senão a gente vai ficar parado. O que eu estou fazendo comigo? A forma como eu me olho, a forma como eu me relaciono com os outros, a forma como eu me coloco no mundo, tá gerando estagnação ou tá gerando transformação? E olhar
E quando a gente vai olhando lá para dentro, a gente vai para umas sombras que não são bonitas. A gente encontra coisas que não são fáceis de lidar e que a gente foge mesmo, tá bom, foge. Se você não consegue agora, foge, mas volta, depois volta. Traz uma luzinha maior, né? Eu gosto muito de usar essa história da luz, né? Tipo assim, primeiro eu falei, vou andar na sombra. Cheguei lá, tava tudo escuro, não consegui ver nada, voltei. Aí depois eu vou andar na sombra, levei uma vela. Aí a primeiro ventinho apagou a vela, voltei. O que são essas luzes? Aí uma vez levei um holofote gigantesco e me assustei com tudo que eu vi ali e voltei. Essas luzes são os instrumentos que você usa para se observar. Então, pode ser uma terapia, pode ser uma planta de poder, um ayahuasca, pode ser yoga, pode ser meditação, pode ser respiração, pode ser uma dança, pode ser jogar um tarô, pode ser... Os instrumentos para a gente se olhar são gigantescos. Tem 1 milhão de instrumentos. Mas a gente tem que saber usar esse instrumento, né? Porque a gente às vezes usa esses instrumentos apenas para confortar nosso eguinho, para nos deixar ainda de novo naquele padrão do conforto, né? A gente tem que saber usar esses instrumentos para identificar as nossas emoções, identificar os nossos sentimentos e o potencial transformador que identificar os nossos sentimentos trazem. Autotoque pode ser também, enfim. A questão é essa, existem 1 milhão de possibilidades e existe a necessidade da sua energia para se colocar nesse movimento. E não é simples, não é fácil, existem instrumentos, mas você precisa se fortalecer para isso. E aí eu tô convidando vocês para essa minha jornada de 21 dias de detox mental. Vamos nos preparar para limpar essa mente, para virar esse ano 2021 que não foi fácil para ninguém. 2020, 2021, a gente tá aqui, ó, gente, num turbilhão de coisas que não tá fácil para ninguém mesmo. Quem tá muito bem agora, ou tá mentindo, ou tá aplicando direitinho todas as terapias e tá com tudo em dia. Mas quem quiser, vamos comigo, me chama no inbox depois, ou entra no grupo, que lá eu vou dar mais informações. Certo, gente? Amanhã é a nossa última live da Semana do Sentir, que vai chamar o quê? Sentir. Vai ser o dia em que eu vou juntar tudo que a gente disse até agora com momentos mais de conclusão. Tá bom? Agradeço muito a presença de vocês, de todo mundo aqui. Muito obrigada. E, enfim, estou aí. Quem precisar falar comigo, me chama. Vamos que vamos. Namastê. Obrigada, gente. Boa noite.